Oi, gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Meu nome é Carol Bussier e a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre estratégia de posicionamento para fazer o poder de 3 e potencializar essa estratégia nos meses que a doTERRA faz aquela promoção absurda que é o BOGO, né? Então, vou compartilhar minha tela aqui com você. Aí, minha gente. Deixa eu achar a tela que eu tenho que compartilhar, tanto a tela aberta. Ok. Vocês estão vendo minha tela, gente? Sim. Joia. Eu não posso botar tela cheia, porque o meu Zoom agora ele resolveu que quando eu boto tela cheia, ele não quer mais mostrar coisa para os outros. Então, eu vou só deixar aqui o maior possível para vocês poderem visualizar. Não vou passar essa apresentação toda, na verdade, eu quero só falar um pouquinho sobre a estratégia de posicionamento e depois a gente vai direto para o BOGO, né? Eu acho que vocês todas que estão aqui conhecem os 3 perfis de membros preferenciais da doTERRA, né? O primeiro perfil é aquele que simplesmente quer compartilhar os produtos ou que faz isso naturalmente, não necessariamente ele vai desenvolver um negócio junto com a doTERRA, né? Ele é aquele cliente feliz que ama e que quer contar para todo mundo que ele começou a dormir melhor quando usou lavanda e que ele deixou de tomar alguma coisa para ajudar na digestão quando começou a usar Zengest, ou que o filho está menos ansioso porque está usando óleos cítricos e assim por diante. Então, esse cliente feliz é esse nosso perfil número 1 aqui. A gente tem a pessoa que quer complementar a renda, né, que faz a doTERRA em tempo parcial. Então, ele tem interesse em gerar dinheiro, em trazer pessoas para a doTERRA, porém, ele não tem uma dedicação integral à doTERRA. E o terceiro perfil, a pessoa que realmente quer substituir a renda dela e quer fazer doTERRA em tempo integral, né? Então, a gente precisa entender, quando chega um novo membro, qual é o perfil desse novo membro para a gente posicionar essas pessoas dentro da nossa rede de uma forma estratégica, de uma forma inteligente, tá? Porque a gente precisa ter perto de nós, e quando eu falo perto, é perto na estrutura da doTERRA, né? Aquelas primeiras pessoas que estão ali em contato direto com a gente no posicionamento, líderes comprometidos e capazes, tá? E são esses líderes que vão ajudar a gente a fazer o nosso poder de 3, né? Então, a gente precisa ter esse tipo de pessoas ali perto de nós, tá? Eu acho que todo mundo também já sabe a diferença de cadastrador e patrocinador, mas eu vou deixar aqui registrado, porque eu acho importante. O cadastrador, ele é a pessoa que apresenta a doTERRA a um novo membro. Ele tem uma relação pessoal com esse membro, né? É o cadastrador que, em geral, vai fazer o Guia Viva, vai ensinar sobre LRP, vai oferecer oportunidade de negócio para esse novo membro e que vai dar suporte para esse novo membro nos 2 primeiros meses desse membro, né? E o patrocinador é o local aonde esse novo membro vai ser posicionado, né? A gente recebe bônus poder de 3 por conta do posicionamento das pessoas. Não importa se foi você que cadastrou aquela pessoa ou não, tá? Então, essas pessoas, elas contribuem, quem a gente patrocina contribui para o nosso bônus poder de 3. Então, por isso é importante a gente saber o que é cadastrador e o que é patrocinador, né? E aí, falando de posicionamento ou de patrocínio,
a gente precisa ter no nosso primeiro nível esses líderes, esses parceiros de negócio, que são as pessoas comprometidas e capazes em desenvolver um negócio com a doTERRA, tá? Porque quando a gente tem aqui 3 pessoas desenvolvendo o negócio com a gente, essas pessoas, elas já vão fazer o LRP dela com 100 PV ou mais, certo? Porque eu quero desenvolver o meu negócio, então eu quero ter o meu LRP com 100 PV ou mais, ativo para eu poder receber bônus. Então, quando essas 3 pessoas aqui estão já fazendo negócio com você, são pessoas comprometidas em fazer o negócio e capazes no sentido de também desenvolver redes, né? Também liderar equipes. Essas 3 pessoas, elas já vão ser uma dor de cabeça a menos para você ganhar o seu bônus de poder de 3. Você já vai ganhar o seu bônus de poder de 3 de primeiro nível quando você posicionar aqui os seus 3 principais líderes, as 3 pessoas que vão fazer negócio contigo, né? E tudo bem que você ainda esteja no começo e você ainda não tenha esses líderes, mas tenha isso em mente na hora que você for trazendo novas pessoas para o negócio. Que tipo de pessoas você quer que fique no seu primeiro nível? Que tipo você quer que fique no seu segundo nível? E que tipo você quer que fique no seu terceiro para baixo, tá? No seu segundo nível, você vai posicionar aqueles que são compartilhadores, aqueles que não necessariamente vão fazer o negócio com você, tá? O seu líder aqui, ele vai posicionar os líderes dele, os parceiros de negócio dele, no primeiro nível dele, ou seja, o seu segundo nível. Mas você pode ajudar o seu líder a desenvolver o time dele, cadastrando aqui, posicionando aqui, no seu segundo nível, abaixo dos seus líderes, aquelas pessoas que são comprometidas, que têm o desejo, mas que nesse momento não estão aptas, não estão capazes ainda de desenvolver um negócio. Ou aqueles que têm um potencial compartilhador muito grande, são influenciadores de consumo, mas não estão comprometidos em desenvolver o negócio. Tá tudo bem, tem lugar para todos eles na doTERRA, tá? Você vai botar essas pessoas aqui. É aquela pessoa que você sabe que ela conhece muita gente, que ela vai falar para todo mundo, que ela é muito comunicativa, que de alguma forma ela vai influenciar o consumo de outros, mas ela disse para você que agora ela não quer fazer o negócio da doTERRA. Então, você pode posicionar essa pessoa no seu segundo nível, ajudando o seu líder, dando para ele algum volume que vai surgir ali dessa pessoa, mas não dependendo 100% dessa pessoa, porque quem está no nosso primeiro nível, a gente tem uma certa dependência de que essa pessoa desenvolva o negócio para a gente poder crescer também, né? E lá no nosso terceiro nível, a gente vai posicionar os clientes. Então, o seu líder, ele vai posicionar os líderes dele aqui. Esse aqui, que é um líder desse carinha, ele vai também posicionar os líderes dele no primeiro nível dele. Mas você vai ajudar os seus líderes, posicionando os seus compartilhadores aqui no seu segundo nível e posicionando quem é seu cliente, quem tem perfil exclusivamente de cliente aqui no seu terceiro nível, tá? Então, isso é uma estratégia de posicionamento, não é a única estratégia, tá, gente? Mas é uma estratégia de posicionamento que te ajuda a alcançar o seu bônus poder de 3, tá? Então, vamos passar isso aqui, que a gente vai falar sobre isso tudo aqui, lá no meu outro slide, que eu vou também compartilhar com vocês. Vamos lá. Que é como potencializar os nossos ganhos durante a semana BOGO, né? Então, por que é importante a gente saber sobre posicionamento, estratégia, ter as pessoas certas nos lugares certos? Porque na hora que o BOGO chega, a gente já tem que saber aonde as nossas compras precisam ser feitas para que a gente consiga alcançar os níveis que a gente deseja do poder de 3, tá? Então, é muito importante a gente saber quem está posicionado em cada lugar. Não sair cadastrando sem se importar com a posição dessa pessoa dentro da sua estrutura, tá? Essas pessoas que a gente cadastra, elas vão nos ajudar a alcançar o nosso poder de 3. Tá? Agora, então, com essa nova
regra de que a gente pode reposicionar a pessoa até o 10º dia útil, né? Até o 10º dia do outro mês, nossa, isso ajuda demais, porque você cadastra as pessoas, deixa elas ali no seu primeiro nível, e aí você vai saber aonde, que líder está precisando de mais volume. E aí você posiciona esses novos cadastros exatamente aonde você precisa de mais volume. Então, tudo conspira, dentro do plano de compensação da Doterra, tudo conspira para que a gente consiga alcançar os bônus que a gente deseja, que a gente almeja, né? A gente só tem que fazer isso de uma forma estratégica, estruturada, para a gente efetivamente conseguir, tá? Então, antes de eu falar aqui sobre essa estratégia do BOGO especificamente, eu preciso que vocês me acompanhem no seguinte raciocínio, tá? O BOGO é uma oportunidade gigante para quem está começando o negócio. A gente sabe que a gente não pode vender os óleos em marketplace, na internet, né? Fazer essa venda de varejo em larga escala. Mas quem está começando no negócio faz essa venda em pequena escala. É para a amiga, para a vizinha, né? Para quem está ali perto, para os amigos, pais de amigos da escola, enfim. E essa venda do BOGO no varejo, ela, por si só, já é muito lucrativa para a gente. Então, me acompanha aqui nesse raciocínio, tá? Eu peguei os óleos de hoje, do BOGO, do primeiro BOGO de hoje, né? Então, a Doterra, a gente comprava o lavanda de 15 ml, ganhava um Adaptive Roll-On e um capim-limão de 15 ml. Então, pensa comigo. A gente compra 3 óleos pelo preço de um, por R$130, por esse valor aqui, né? No varejo, quando a gente revender essa lavanda, que é o que custa R$130 a lavanda, a gente vai ganhar R$43 em cima dessa lavanda. Quando a gente revende no varejo o Adaptive Touch, a gente vai ganhar R$147 no Adaptive Touch. E quando a gente revende no varejo o capim-limão, a gente ganha R$79. É o valor de varejo desses óleos, né? Para pessoas que não são membros da Doterra, tá? No total, a gente ganha R$269 a cada trio de óleos que a gente revende de forma avulsa no varejo, tá? Se você multiplica isso por 5, que é o quanto você pode comprar no seu ID, né? Por ID, você ganha aí R$1.345 no varejo. Então, se você comprar 5 BOGOs no seu ID e revender esses BOGOs em um evento que você vai fazer, um evento presencial, para quem está ali no seu grupinho do WhatsApp, de pessoas que são interessadas em óleos essenciais, mas que ainda não são cadastradas, né? Nessa venda, assim, que a gente faz no boca a boca ali, você pode ganhar R$1.345 em um dia, tá? Eu acho que isso é bastante coisa, né? Então, só por isso, o BOGO já é algo que vale a pena a gente investir nele, tá? Aí você vai falar para mim assim, ó, a sua crença limitante vem logo com essa cara, assim, mas R$130 é muito caro, como é que você acha que eu vou vender um óleo de lavanda para alguém que nunca usou óleo e vou dizer para ele que aquele vidrinho ali custa R$130, é muito caro, né? Nossa crença limitante leva a gente para esse pensamento, né? Então, eu vou te dizer que você precisa focar nos benefícios desse óleo, tá? Nos benefícios de cada um desses óleos. Porque, sim, elas vão comprar o lavanda, elas vão comprar o Adaptive, elas vão comprar o capim-limão, quando a gente foca nos benefícios dele, e não em dizer, gente, o lavanda está em promoção. A gente precisa mostrar para as pessoas o que elas vão ganhar com esse vidrinho de R$130, tá? Porque, gente, 90% das pessoas que usam algum remédio de forma crônica querem se livrar desse remédio, seja porque o remédio também é caro, seja porque o remédio tem efeitos colaterais desagradáveis, já de curto prazo, e outros porque pensam no longo prazo, nos efeitos de longo prazo. Então, assim, quem usa remédio de forma crônica não é feliz de usar esse remédio de forma crônica. Então, quando a gente mostra os benefícios, a gente mostra que a pessoa pode ter um sono de maior qualidade, pode diminuir sentimentos ansiosos, pode relaxar, pode melhorar a qualidade da pele, a saúde, a aparência da pele, né?
Quando a gente usa essa palavrinha estresse, dizer que algum óleo diminui ou ajuda a diminuir o estresse, a gente já vai ter aí um público interessado gigante, né? Esse bogo de hoje, gente, é um bogo salva-vidas, né? Hoje, na atual conjuntura, quem é que não precisa dos benefícios combinados de um lavanda, adaptive e capim-limão? Não é à toa que o bogo acabou 2 vezes, né? Ao longo do dia. Então, é isso mesmo, tá? Então, a gente tem que se afastar da nossa crença limitante. Então, para e pensa que pessoas compram coisas caras, mesmo que elas sejam estranhas, horrorosas ou sem nenhuma funcionalidade. As pessoas compram coisas caras. O fato da pessoa comprar alguma coisa não diz respeito ao preço. O preço é a última coisa. Mesmo que a pessoa te diga que a razão por ela não comprar é o preço, você pode ter certeza que existem outras coisas aí por trás, né? Então, é importante a gente aprender um pouquinho sobre venda, aprender sobre essas respostas que as pessoas dão, objeções, né, que as pessoas dão para a gente, aprender a superar essas objeções, porque quando a gente começa a entender o processo de compra, a gente entende que, meu Deus, se alguém compra um tênis que já vem pré-destruído, sujo, furado por R$10.000, se alguém compra um óculos que é usado de cabeça para baixo por $750, né? Por que as pessoas não vão comprar mais bem-estar, menos estresse, um sono de melhor qualidade, uma pele saudável e bonita por R$130? Né? Então, essas crenças limitantes, elas já têm que estar derrubadas quando o bogo começa. A gente tem que sempre focar no benefício que os olhos vão trazer para as pessoas. E assim a gente vai ajudar as pessoas a também romperem as crenças limitantes delas, tá? E aí vou compartilhar com vocês o meu passo a passo que eu tenho aqui, tipo um checklist mesmo, para eu não esquecer nada disso. Toda vez que tem bogo, eu sigo esse checklist, tá, gente? Às vezes eu pulo uma ou outra coisa, porque às vezes o bogo vem, né? Ele vem sem me perguntar como é que tá a minha agenda naquele dia. Então, às vezes, alguma coisa sai prejudicada, mas o meu checklist tem isso tudo e é o que eu tento fazer, né? Eu sempre tento fazer todos esses passos do checklist, tá? A primeira coisa, cara, é que a gente tem que saber quanto a gente quer vender. Não tem aquela história da Alice, que ela pergunta qual é o caminho, e aí acho que é o gato, é o coelho, não sei. Pergunta para ela para onde ela quer ir, e ela diz que tanto faz, então, se tanto faz para onde você quer ir, tanto faz o caminho que você vai seguir. Então, a gente tem que saber para onde a gente quer ir. O que a gente está precisando de volume naquele dia? Não sei se vocês já repararam, mas o bogo sempre vem depois do dia 15 do mês. A gente nunca tem um bogo antes do dia 15. Tudo dentro da doTERRA tem uma razão estratégica, né, gente? Então, por que isso? Porque até o dia 15, aquelas pessoas que fazem o LRP para ganhar o produto do mês, que são os clientes mais fiéis, eles provavelmente já fizeram a compra deles. Então, a gente já tem um desenho, um panorama de como é que está o nosso mês, né? Aonde a gente já tem volume, aonde a gente precisa de volume, e como é que a gente vai ter isso? Naquele planejamento do Poder de 3, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Aquilo ali eu preencho desde o dia 1. Dia 1º, eu entro lá e eu vejo quem é que já andou fazendo compra, né? Que seja a minha compra. Dia 1º, dia 2, pelo menos uma vez por semana, eu entro lá no meu escritório virtual para ver aonde estão os meus volumes. E a primeira coisa que eu me preocupo em preencher é o planejamento do Poder de 3, para saber aonde eu já tenho volume, aonde eu não tenho, né? Isso a gente, independente de bogo, já tem que fazer, tá? Porque quando o bogo chega, a gente já tem ali exatamente os lugares onde a gente vai precisar de volume, tá? No dia do bogo, coisas que valem a pena a gente fazer no Instagram, mas lembrando que está aqui no como primeiro item, segundo item, mas não é o item mais importante, tá, gente? A menos que você seja uma influencer e tenha um Instagram bombástico, aí você investe bastante no seu Instagram. Mas, assim, para mim,
o Instagram não é a minha fonte número 1 de contatos e de venda e de nada disso, é a minha última fonte. Então, eu tento fazer um Reels, um Story e uma livezinha, que nesse blog eu não fiz nenhuma, mas uma livezinha relâmpago, lendo os benefícios dos olhos em algum livro que eu tenha, tá? Eu leio mesmo a página do livro junto com a pessoa que está ali me assistindo. E às vezes não tem ninguém me assistindo, tá tudo bem, eu faço mesmo assim, quando eu posso, e eu pego o link dessa live, que é uma live de 10 minutinhos, assim, e mando nos meus grupos, entendeu? Junto com o postzinho da promoção, o valor, tudo, eu mando esse link dessa live também, tá? Essa live, de tudo que eu faço no Instagram, essa live é o que me dá maior retorno, porque não me dá retorno direto no Instagram, mas me dá retorno nos meus grupos do WhatsApp, que é onde eu tenho maior movimentação, assim, em épocas de BOGO, tá? Uma outra coisa bacana é logo de cara, no primeiro dia de BOGO, você informar para as suas pessoas, e a gente não pode fazer isso no Instagram, mas pode fazer no WhatsApp, né, nos seus grupos próprios, e falar individualmente com quem você for falar individual, que você vai dar um brinde para quem comprar todos os BOGOs da semana, né? A doTERRA faz isso nos Estados Unidos, que é o BOGO Box. Ela já fez aqui no Brasil, mas não tem feito ultimamente. Então, você pode dar um brinde seu. Pensa aí, um brinde, alguma coisa que você tenha já em estoque na sua casa, né? Ah, eu tenho aqui 4 lavandas, eu vou oferecer uma lavanda para quem comprar todos os BOGOs. Ou, eu ganhei aqui... sei lá, gente, pensa aí o que você tiver, né? Eu ganhei Terra Shield, ou eu tenho aqui pulseirinha, qualquer coisa que seja legal. Eu vou dar um vidrinho de Rolon para quem comprar todos os BOGOs da semana, não importa, tá? O pessoal gosta de brinde, todo mundo gosta de brinde. Então, quando a gente faz isso, a gente influencia, estimula a pessoa que de repente ia comprar 3 dias a comprar mais 2, porque ela vai ganhar esse brinde que ela tem interesse, tá? Aí, uma coisa que eu já tenho pronta no meu WhatsApp é uma lista de transmissão com aquelas pessoas que já são cadastradas. E uma outra lista de transmissão com quem não é cadastrado, tá? Então, para quem é cadastrado, eu logo de manhã mando a promoção com o preço de membro, né? Coloco lá lavanda mais Adaptive mais Lemongrass, R$130 mais frete dividido. E eu tomo cuidado na hora de escrever essa mensagem de não usar palavras femininas nem masculinas, porque na minha lista é misturado, né? Eu não faço essa divisão. Então, eu faço assim: oi, tudo bem? Você já está sabendo do BOGO de hoje? Comprando um lavanda, você ganha um Adaptive e um capim-limão. Tudo isso junto vai custar de X reais por R$130 mais o frete. Estamos fazendo compras em grupo para poder dividir o valor do frete. Se você quiser participar, me responde a essa mensagem com um ok, ou com um eu quero, né? Me sinaliza aqui nessa mensagem. Então, eu não falei oi, amiga, oi, gente, sei lá, não falei oi, meninas, nada disso, né? Eu falo de forma individual, a minha mensagem eu cuido para que ela seja escrita para uma única pessoa, porque a lista de transmissão não é um grupo, é como a pessoa recebe como se a mensagem tivesse sido escrita para ela. Então, eu falo com ela, né? E aí eu não uso pronome feminino nem masculino, eu sempre procuro fazer um texto de uma forma que fique bem neutro. Eu já meio que tenho esse texto pronto, tá, gente? Eu só vou adaptando com os valores e os olhos, tá? E faço a mesma coisa com quem não é cadastrado, mas aí eu mando o valor de varejo, né? E a mesma mensagem, né? Só que no lugar do valor, em vez de ser os 130, é 173, se eu não me engano, que é o valor da lavanda no varejo, tá? E aí eu formo grupos de compra. Eu também mando esses mesmos recadinhos nos nossos grupos do WhatsApp, nos grupos que eu tenho com as minhas líderes no WhatsApp, né? E vamos fazendo grupos de compra. Em geral, como as minhas líderes moram em lugares muito distintos umas das outras, a gente consegue fazer grupos de compra bem separados por região. Isso me ajuda. Eu sei que não é o caso de todo mundo, né? Mas isso é bom para poder economizar frete.
Também assim, quem mora no Rio, ou em São Paulo, ou no Maranhão, onde tem Casa do Terra, tem a opção de organizar esses grupos e fazer uma única retirada, né? E fazer a divisão entre quem participou do grupo, né? Como vantagem do grupo de compra, eu coloco justamente a economia no frete, né? E para a gente é bom, para quem está organizando o grupo, é bom, porque você sabe exatamente aonde o volume entra. E é aí que a gente consegue alcançar o nosso poder de 3 com mais facilidade, quando a gente forma esses grupos de compra. Então, a gente coloca como vantagem para quem está comprando no grupo o fato dele economizar frete, né? E para você é interessante porque você tem exato controle de onde aquele volume vai entrar. Então, você vai fazer essas compras em contas específicas que vão te ajudar a alcançar o poder de 3. E como é que você vai saber isso? Você tem que já ter marcado no seu planejamento do poder de 3 aonde você tem volume e aonde estão os seus buracos para você poder comprar os bogos nessas posições ali, aonde estão faltando os volumes, tá? Eu acho que todo mundo que está aqui conhece o bônus poder de 3. Eu não vou fazer isso detalhado, eu só vou relembrar que a gente precisa, para alcançar o poder de 3 de primeiro nível, a gente precisa ter um consumo de 100 PV ou mais, precisa ter 3 pessoas no nosso primeiro nível com 100 PV ou mais, e precisa totalizar 600 OV entre você e o seu primeiro nível. Você ganha, assim, R$250. Quando cada um desses 3 aqui de baixo duplicarem isso e os líderes deles também estiverem consumindo 100 PV ou mais, e o volume de equipe de cada um deles com o seu primeiro nível for 600 OV ou mais, cada um dos seus líderes vai ganhar R$250 e você vai ganhar 1.250. E quando cada um dos líderes dos seus líderes fizerem a mesma coisa, eles aqui vão ganhar 250, os seus líderes vão ganhar 1.250 e você vai ganhar R$7.500, tá? Isso é duplicado, isso precisa ser duplicado para que, quando isso acontecer, você não vai nem precisar preencher esses buracos, né? Mas enquanto isso ainda não acontece, você tem que entender a dinâmica para que você possa, você mesma, preencher aonde ainda, por exemplo, esse líder aqui não tem alguém aqui. Então, você pode precisar ajudá-lo para que ele alcance os R$250 dele, para que você possa alcançar seus 1.250, né? E assim por diante. Então, eu vou passar direto essas regras para a gente vir aqui para a folhinha de planejamento do poder de 3. Essa folhinha ela está lá dentro de doTERRA, recursos, Empowered Success, bibliotecas de ferramenta, e aí tem ferramentas treine, poder de 3. É ali que a gente encontra isso aqui. Minha opinião, precisamos imprimir essa folha e preencher na mão, de preferência a lápis, porque você vai preencher, você vai apagar, você vai rabiscar, você vai botar seta para cima, para baixo. É assim que o raciocínio vai funcionando na hora. Se você deixar para ver pelo site, naquele visão geral, né, que a gente também consegue ver por ali, aquilo ali demora a ser atualizado. Se você paga um negócio com boleto, não aparece ali imediatamente, então você vai se enrolar. Então, isso aqui precisa ser no papel e atualizado conforme os pedidos forem sendo feitos. E aí você vai perguntando, você vai conversando com seus líderes. Ah, fulaninho comprou, quantos PV? E aí você vai anotar aqui o nome do fulaninho, quantos PV ele comprou, para você fazer os cálculos de quanto falta. Aí você vai escrever aqui, falta tantos PV, falta não sei quanto. É assim que a gente vai se organizando, tá? No lápis, gente, na mão, não é no computador, tá? Tem que ser na mão, porque fica uma bagunça organizada. Então, isso aqui é um exemplo de um planejamento preenchido, tá? Você vai ver aqui, ó, o seu PV. Eu, Carol, consumi 125 PV no meu LRP. Legal. Eu tenho 3 líderes aqui, a Marisa, a Adriana e o João. O João consumiu os 100 dele, a Adriana consumiu os 100, a Marisa consumiu os 125.
E eu também tenho aqui, ó, volume de cliente que comprou no varejo, no meu site, um cliente que não é consultor, que comprou fora do LRP, tudo bem, ele não quis comprar no LRP, um outro de varejo, um cadastro novo, que pode estar aqui no meu primeiro nível também. Ok, somando todo mundo que está aqui nesse primeiro nível e mais eu tenho 605 OV. Então, eu já consegui o meu primeiro nível do Poder de 3 aqui. Eu já ganhei R$250. E isso eu estou colocando, escrevendo aqui no meu planejamento à mão, desde o dia 1º. Porque a Marisa comprou no dia 5, a Adriana comprou no dia 7, o João comprou dia 10. Então, aqui eu já tenho os meus R$250 garantido antes de começar a Semana Bogo. Por quê? Quando começar a Semana Bogo, eu não vou comprar mais nada no meu. E o João também não vai comprar mais nada no dele. Ele vai ajudar o Carlos, o Marcos, o Luiz a comprarem para também fazerem aqui o LRP de cada um deles, o Poder de 3 do próprio João e assim por diante. Tá? Então, tem que ter isso aqui organizado. Tem que saber quais são as contas que estão em cada lugar e que você pode contar com essas pessoas, porque tem gente que você não pode contar. Ah, é um cliente que eu não conheço, que entrou pelo site, de um evento que eu não tive muito contato com ele, é amigo do amigo, que eu não sei muito bem quem é, né? Quem ajuda não sou eu, é outra pessoa. Ou, quem posicionou essa Ana aqui foi uma pessoa que está acima de mim, e ela posicionou aqui porque é a cliente dela. Eu não tenho contato direto assim com a Ana, tenho pouco contato com a Ana, então não vou contar com a Ana, sabe? Eu tenho que saber com quem que eu vou contar. Então, a gente tem que ter isso tudo registrado e anotado, tá? E aí você vai, conforme vai passando o mês, você vai anotando aqui. E aí você vai fazendo as somas, né? Para você ver. A Marisa também fechou aqui, ó. Marisa fechou o primeiro nível dela, porque já tem aqui 150, 200, 150, e o total dela está 625, beleza, ela já fechou o dela. A Adriana também já fechou o dela, tem um cadastro novo, tem compra no varejo, tem essas 3 líderes dela que também compram, já fizeram LRP, legal, a Adriana também já fechou o dela. Então, isso é ótimo, porque a Adriana vai ajudar, ó, essa aqui, a Cíntia, que está precisando de ajuda aqui, né? O João, por sua vez, embora ele tenha os líderes dele comprando 125, ele comprou 100, ele não fechou ainda os 600 OV, então eu preciso ajudar o João. Então, chegou o Bogo, chegou o dia do Bogo, e eu sei que eu tenho aqui 5 encomendas de Bogo. Aonde que eu vou comprar esse Bogo? Com quem que eu vou conversar para comprar esse Bogo? Eu vou entrar em contato com o João e vou falar, João, você precisa ainda aí de tantos PV no seu primeiro nível para você fechar os 600 OV para fazer o seu Poder de 3 de primeiro nível. Conversa com os seus líderes, conversa com os seus downlines de primeira linha e pergunta para eles se eles podem comprar essas 5 encomendas na conta de um deles. E aí o João vai conversar com o Luiz, com o Marcos, com o Carlos e vai fazer essa compra do Bogo que falta na conta de um deles, para poder somar os 600 OV, tá? E o João ainda vai ganhar aqui de bônus Unilevel também, porque o volume vai estar sendo comprado embaixo dele, tá? Se vocês não forem entendendo alguma coisa que eu estou explicando, gente, põe no chat, que depois a gente vai conversar de novo sobre isso, tá? E aí, o João fechou aqui os 600 OV dele. O que ele vai olhar? Para baixo. Então, vamos olhar para baixo. Tem mais 3 encomendas de Bogo. Onde é que a gente vai comprar? João, vamos ajudar aí o Marcos, ó. O Marcos tem um downline chamado Guilherme, que só tem 80 PV. Fala para o Marcos falar com o Guilherme. Vê se o Guilherme pode fazer uma compra na conta dele. Vê se o Guilherme quer comprar o Bogo para ele próprio, né? Primeiro. Enfim, vamos ajudar. E a gente vai de pouquinho em pouquinho aonde a gente precisa de volume. Então, vamos lá. A Adriana também está precisando ajudar a Cíntia. Tem mais uma encomenda de Bogo aqui, dos meus downlines, que nem são downlines de ninguém aqui, meus clientes, gente que não... ou gente que não é cadastrado ainda. Peguei aqui 5 encomendas de Bogo. Adriana, conversa aí com a Cíntia, pergunta para ela se ela tem mais alguém no primeiro nível dela que possa fazer a compra dessas encomendas, para a gente ajudar a Cíntia a fechar o primeiro nível dela,
E aí você vai ajudar, sim. Você vai comprar aqui na conta dessa pessoa aqui, da Maria. Você compra, pede para a Maria comprar, e aí você ajuda a Cíntia a fechar os 600 OV dela e o poder de 3 de primeiro nível dela. E você vai de 1 em 1. Gente, é de 1 em 1 que a gente vai. A Ana também, ó, precisa de mais OV aqui. Vamos ajudar a Ana. E assim a gente vai dia a dia. Cada dia eu ajudo uma líder a fechar. Cada dia eu vou ajudando uma delas aqui, dessas pessoas que estão no meu primeiro nível, a fechar. Quando todas elas já fecharam o primeiro nível delas, a gente vai ajudar cada um desses aqui, eu e ela, eu e Marisa, vamos ajudar a Ana, vamos ajudar a Mara, vamos ajudar o José. Eu e a Adriana vamos ajudar a Joana, o André e a Cíntia, porque eles também sabem aonde precisam ser feitas as compras. Né? Eu sei, a Adriana sabe e a Cíntia também sabe aonde que precisa comprar aqui, né? E mesmo que a Cíntia não saiba, digamos que a Cíntia é uma compartilhadora. Ela compra o LRP dela, ela conversa com os amigos, ela já cadastrou algumas pessoas, mas ela não faz o negócio. Ela não sabe direito essas coisas. E aí você vai entrar em contato com a Cíntia, você vai falar, Cíntia, a Adriana vai entrar em contato com a Cíntia. Cíntia, olha, esse mês tem uma possibilidade de você ganhar R$ 250 de bônus da Doterra. Se você fizer, mais um dos seus amigos fizer uma compra de XPV na conta dele. Vamos ajudar ele? Eu tenho uma encomenda. Pergunta se ele quer comprar na conta dele. Qual é a vantagem para ele, para esse vermelhinho aqui? Ele vai ganhar pontos que ele vai poder trocar. Eu dou os pontos para quem eu fiz a compra, tá, gente? Eu faço assim. Olha, Antônio, que é o vermelhinho aqui, vamos fingir que é Antônio. Antônio, se você fizer uma compra no seu LRP esse mês de 120 PV, você vai ganhar 12 pontos para trocar por qualquer produto que você quiser de graça no próximo mês, quando os pontos creditarem na sua conta. Você quer? Ninguém vai dizer que não. Todo mundo diz que sim, que ele vai ganhar um óleo no outro mês. Então, para o Antônio é legal, porque ele vai ganhar os pontos ali, mesmo que ele seja só um cliente. Para a Cíntia é bom, mesmo que ela seja só uma compartilhadora, porque esse mês ela comprou 100 PV, ela gastou ali em torno de R$ 500. Ela vai ganhar R$ 250 de volta, entendeu? Então, ela vai ter um custo menor nos óleos que ela usa no dia a dia dela. Para a Adriana é ótimo, porque ela vai ganhar aí, vai ajudar ela a ganhar R$ 1.250. E para você é melhor ainda, porque você vai ganhar R$ 7.500. Então, é bom para todo mundo, tá? Mas é importante a gente saber quanto é que a gente quer ganhar, aonde a gente precisa do volume para ganhar esse X, se é o primeiro nível, que é 250, se é o segundo nível, que é 1.250, se é o terceiro nível, que é 7.500, né? Porque aí você vai fazer a compra certeira no lugar que precisa ser feito, tá? Vou interromper meu compartilhamento e vou abrir para vocês fazerem perguntas. Vocês entenderam o que eu falei? Fez algum sentido? Abre o som aí, gente. Fala comigo. Ó, a Elaine está procurando incessantemente os 3 comprometidos. Mas, ó, a Elaine, ela está procurando incessantemente os 3 comprometidos dela, mas ela já consegue fazer o bônus poder de 3 dela. Tá? Ela já faz o segundo nível do poder de 3 dela. Mesmo sem ter pessoas fazendo negócio com ela, mesmo sem ter os 3 comprometidos dela. Então, é possível fazer mesmo que a gente tenha clientes só. Dá para fazer. Clientes que eu digo tem que ser conta de consultor, né, gente? Mas assim, pode ter o perfil de consumidor, tá? Mesmo que mas a conta tem que ser de consultor, porque ele precisa ter downlines embaixo deles, né? Vocês ficaram com alguma dúvida em como fazer o posicionamento, em como fazer essa organização? Eu vou mostrar para vocês como é que é a minha organização. Minha organização é no papel mesmo, gente, ó. Peraí, eu vou... Ó, é aqui, ó, gente, escrito, rabiscado.
tem bolinha colorida, tipo a bolinha rosa, eu sei que é onde falta volume. Eu vou fazendo as minhas legendas, sabe? Quando eu escrevo de caneta é porque o volume já compensou. Quando eu escrevo a lápis é porque o volume ainda não compensou, tá? Então, eu vou fazendo as minhas estratégias de como entender melhor. Claro que eu já fiz diferente, eu vou adaptando como eu entendo melhor e como me ajuda mais, entendeu? Porque isso aqui, eu estava falando com a Camila quando a gente começou aqui, antes de eu começar a gravar, né? Isso aqui é o determinante para você não perder o bogo do dia. Se você não tiver essa organização prévia, na hora que o bogo chega, você vai resolver aonde você vai fazer uma compra. Aí que você vai abrir o escritório virtual para ver aonde você tem volume, aonde precisa do volume. Aí você perde o timing do negócio. E aí você não, o bogo acaba e você não consegue comprar. Então, esse planejamento do poder de 3, e é um hábitozinho que a gente vai adquirindo. A gente tem que fazer mesmo quando a gente não tem bogo, porque a gente não sabe quando vai ter bogo, essa é a verdade. É mais ou menos a cada 3 meses, mas a gente não tem certeza, né? Então, a gente tem que fazer esse planejamento todos os meses, e já vai servindo mesmo como um treinamento, porque daí você já sabe, você já tem ali. Eu sei, por exemplo, que eu tenho aqui a fulana na minha primeira linha, que ela sempre compra alguma coisa. Então, eu sei que eu não preciso contar simplesmente com meus 3 líderes. Eu tenho ali 2 ou 3 clientes que sempre compram, que seja 10 PV, que seja 20 PV, mas elas sempre compram alguma coisinha, né? Eu sei, por exemplo, que tem um novo cadastro que eu coloquei, que eu posicionei aonde? No meu primeiro ou no meu segundo nível. Então, eu já sei que ali tem aquele volume. Então, eu sei que aquele nível eu não preciso comprar, não preciso que meus 3 líderes comprem 150 para fechar, né? Só eu e 3 líderes. Se eu tiver só eu e 3 líderes, eu preciso que cada um compre 150 para fechar os 600 OV. Mas se eu tenho mais umas 2 ou 3 ou 4 pessoas ali, eu não preciso desses 150, eu posso ter 125, eu posso ter 100, né? E eu consigo fazer essa soma que dê os 600 OV no total. Então, assim, outra coisa que eu posso compartilhar com vocês, assim, não espere ter todas as encomendas do dia para depois fazer a compra. O máximo que a gente pode comprar por ID são 5 bogos. Conseguiu 5 encomendas, já faz a compra em alguma conta que você sabe que precisa de volume ali. Porque eu já vi isso acontecer muitas vezes, quando eu tenho 3, 4 encomendas, eu já estou fazendo a compra. Mesmo que eu não feche 5, eu pago esse 1, porque eu tenho certeza que depois vai vir um retardatário querendo um bogo que já passou. Ou porque acabou, ou porque já está no dia seguinte, ou porque está 3 dias depois. Então, eu tive hoje uma pessoa me perguntando sobre o bogo do orégano, que foi do primeiro dia, a gente está no 4º dia. Sendo que teve ainda um final de semana no meio. Então, assim, sempre vai aparecer alguém, sabe? E se não aparecer, assim, por causa de um bogo, eu prefiro vender os outros 4 e fechar o meu poder de 3, de primeiro, de segundo, de terceiro nível, do que deixar por causa de um bogo que não fechou, eu perder o bônus ali de 1.250 ou de R$ 7.500, né? Então, não espere ter todas as encomendas. Tem 4, tem 5 encomendas, não pensa 2 vezes, vai lá e compra. Assim, mas eu estava combinando com a minha upline de fazer em tal lugar, ou estava esperando ela me responder aonde eu fazia. Não faz isso para você não perder o bogo, porque já aconteceu muitas vezes. Já aconteceu muitas vezes comigo, eu já vi com outras pessoas acontecer. Toda vez acontece com alguém de perder o bogo, porque não deu tempo, né? Ficou ali. Eu estava sentada. Hoje mesmo eu perdi um bogo de uma pessoa, porque eu já tinha comprado os meus grupos, mas aí a minha mãe me mandou uma mensagem pedindo para eu comprar na conta dela um bogo para ela, para entregar na casa dela. Eu não queria nem fazer no grupo. Quando eu entrei na conta da minha mãe para fazer a compra dela, a primeira coisa que apareceu foi aqueles esgotados. Então, assim, eu perdi porque, né, não foi de imediato, não foi cedo.
Então, assim, acontece mesmo. Todos os grupos que eu participo de WhatsApp, de outros consultores, de crosslines e tudo, toda vez que acaba o bogo, tem o lamento, né, de quem não conseguiu. Eu mesma já perdi muitas vezes, até a gente ir aprendendo, né? Eu falo que quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Então, eu já aprendi pela dor de algumas vezes ter perdido o bogo, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí. Amanhã, certamente, ainda vai ter um bogo, então aproveitem, né? E uma outra coisa também que eu faço quando terminam os bogos. Às vezes, gente, termina a semana bogo. E eu ainda tenho um buraquinho ali que eu preciso de um volume e que eu não fiz a compra. Não teve volume, não teve bogo, não teve encomenda para eu fazer a compra ali. Eu crio um bogo meu e mando só para as minhas clientes. Então, às vezes eu tenho aqui alguns óleos guardados na minha casa, fica assim de backup, porque sempre que tem bogo e fica faltando ali um buraquinho, que seja bogo ou que seja uma outra meta que eu tenha, que seja uma meta de aumentar o meu volume para poder mudar de ranking, seja o que for. Então, eu sempre tenho alguns óleos desses que todo mundo quer, sabe? Tipo Balance, lavanda, copaíba. Eu sempre tenho alguns aqui, um laranja, para inventar um bogo para gerar um volume. Aí, o que eu faço nesses casos, né? Eu invento um bogo, por exemplo, sei lá, compro um copaíba e ganho um laranja. E aí, o que eu mando nos meus grupos, do mesmo jeito que eu mando o bogo oficial da doTERRA, só que eu mando um aviso de que aquilo ali é um bogo meu, é uma promoção minha, que não pode ser divulgada, que não pode sair daquele grupo fechado ali, né, para não ferir as regras da conformidade. E que se ela quiser participar, que me faça a encomenda que eu vou fazer a compra. E aí eu compro, por exemplo, tiveram lá 5, 6 pessoas interessadas na copaíba para ganhar o laranja. Eu compro os copaíbas na conta, no lugar onde eu preciso desse volume, igualzinho eu faria como se fosse um bogo comum, e aí eu pego o laranja que eu tenho aqui guardado e dou de presente para essa pessoa. Então, como é que eu tenho esses óleos, né? Eu uso os meus pontos para tirar de tempos em tempos. Eu tiro, às vezes, óleo, às vezes eu tiro produto de higiene pessoal, por exemplo, creme hidratante, óleo de coco, coisas que também eu sei que a doTERRA normalmente não faz bogo com elas. Normalmente a doTERRA não faz bogo dando óleo de coco ou dando o creme hidratante ou dando aquele creme de mãos. Enfim, sei lá, as balinhas. Então, eu sempre procuro ter um pouquinho desses produtos para que eu possa fazer um bogozinho assim, quando eu estou precisando do volume. Em vez de eu ficar lá chorando, lamentando, ai, a doTERRA acabou com o bogo, não vai ter bogo extra, eu vou lá e faço meu bogo. Porque eu estou precisando daquele volume ali e eu quero ganhar aquilo ali, independente do que a doTERRA tem para oferecer. E também funciona muito bem, tá? Muitas vezes eu já atingi meta de ranking, já atingi muitas vezes meta de bogo de terceiro nível, né? O poder de 3 de terceiro nível, fazendo essa promoçãozinha extra para ajudar os meus downlines, ajudar as minhas líderes a também conseguirem o poder de 3 delas, para que eu também possa conseguir os meus próximos níveis, tá? Então, beleza, pessoal, acho que não tem nenhuma dúvida mais. Qualquer coisa, gritem por aí, tá? Um beijo para vocês e boa noite. Obrigada, Carol. Boa semana aí. Beijos Beijo, até imensos. mais. Tchau, tchau, gente.